Jesus, povo de Deus. Ontem eu estava estudando a mensagem lá em Isaías 6 e comecei a refletir. Eu não sei para onde é essa mensagem, mas um pedacinho daquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Quando a gente começa lá pelo capítulo 1 de Isaías, nós começamos a ver um profeta chamado, mas que ainda não estava capacitado para a obra, que precisava passar por alguns processos, assim como eu e você, né? E eu vejo essa mesma história se passar com Davi, mas de uma maneira diferente. Davi, ele foi chamado, mas ele já estava sendo capacitado, ele não esperava o chamado, ele não esperava a escolha, mas ele já fazia o trabalho com excelência. Quando Samuel foi ungir a Davi como rei, ele já estava na capacitação, estava cuidando das ovelhas do pai. E qual a função de um rei? Cuidar do seu povo. Então Davi, ele já estava no campo. Então, esses dias até ouvi uma pregação falando, olha, Davi foi ungido rei e ele não foi para o trono, mas ele voltou para o campo. Eu digo que Davi, ele voltou para o centro de capacitação. Mas o que acontece com Isaías? Do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos um profeta que tinha convicção de seu chamado, mas que ainda não tinha a visão de reino, que ainda não estava naquele processo de capacitação, até que no capítulo de número 6, ele muda a sua mensagem. Porque até o capítulo 5, o profeta dizia, ai de ti, geração, ai de ti, povo. E eu começo a entender que todo aquele que tem chamado diante do Senhor, ele se torna servo, ele se torna pequeno, e o seu povo, o povo de Deus, também é o seu povo. Então é ai de nós. Eu começo a entender que toda palavra que eu estudo, primeiramente, ela tem que atingir a mim, ela tem que causar mudança, ela tem que causar transformação em mim. Então, lá no capítulo de número 6, começa a capacitação de Isaías, que foi de uma maneira abrupta, foi de uma maneira intensa, e que aí ele entendeu. Então, nós começamos a ver ali no capítulo de número 6, ele diz assim, olha, então eu entrei no templo, ai de mim que vou perecer, porque no ano em que morreu o rei Uzias, ele começa exatamente assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Primeira lição: o reino dessa terra é transitório. Então, para muitos historiadores, eles dizem, e pregadores, dizem que Uzias foi o divisor de águas. Antes de Uzias, o ministério do profeta Isaías era limitado. Não. A culpa não era do rei Uzias. Se nós formos vermos quem foi o rei Uzias ele fez coisas muito boas para o povo de Israel. Muitos reis que vão passar depois do rei Uzias, eles se corromperam. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas no princípio, o rei Uzias foi um rei bom. Ele foi um grande administrador. Mas chegou um determinado momento que a arrogância e o orgulho fez ele acreditar que não existia hierarquias. Como ele era rei, ele poderia fazer de tudo. Então ele tentou ele quis oferecer sacrifício no templo, que era, naquele tempo, ofício do sacerdote. E com isso ele foi ferido de uma doença pela qual ele morreu. Então, segunda lição, não adianta você fazer tudo certo, começar certo e terminar errado. Mas isso não era o que fazia Isaías ser barrado na sua mensagem, até porque ele profetizava livremente. Só que a sua visão estava no erro do outro, não no seu próprio erro e não no erro do coletivo ao qual ele também fazia parte. Afinal de contas, ele era um profeta levantado no meio do seu povo. E aí a gente vê que ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os reinos dessa terra perecem. Os reinos dessa terra podem se corromper, mas o reino do nosso Senhor Jesus, ele é eterno. O reino do nosso Senhor Jesus, ele é para sempre. É ele que tem todo o poder no céu e na terra, e tudo é feito pelas mãos dele.
e operando ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem impedirá? Quando Isaías se deparou com essa mensagem vívida, com essa glória transformadora, ele temeu. E ele disse que a fumaça estava ali, que a presença de Deus estava ali. E quando ele fala do séquito, o séquito encheu o templo. O que era? Era comunhão, vidas ali. Era uma comitiva celeste que acompanhava toda aquela presença que estava a constranger Isaías. A palavra de Deus também vem nos dizer que os serafins voavam. Com 2 asas cobriam o rosto. Isso me mostra reverência. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos reverenciá-la, porque a presença de Deus não é um fenômeno. Nós podemos ver manifestações da glória de Deus, da presença de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, é através do Espírito Santo de Deus que nós vemos a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus ali. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, reverenciá-lo. E ali estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado no trono. Então, quando os anjos do Senhor, eles mostravam que com 2 asas ele cobria os seus rostos. Isso significa reverência. Quando eu estou na presença de Deus, eu tenho que reverenciá-lo, entender que ele é grande. Por que eu cubro o rosto? Eu mostro que eu sou impuro, que eu sou imperfeito e que eu não posso olhar diretamente para a glória de Deus. Quem não se lembra de Moisés, né? Moisés, ele falou, Senhor, eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua glória. Então ele falou, entra na fenda da rocha. Você vai me ver passar pelas costas, porque ninguém que vê a minha glória permanece vivo, porque nós ainda não temos um corpo transformado, nós ainda não fomos totalmente santificados, nós somos falíveis, pecadores. Ali Isaías estava tendo a real condição. Quem sabe talvez ele pensasse, poxa, eu era dedos apontados, mas agora eu estou me sentindo constrangido. Esse evangelho de apontamentos, esse evangelho de dedos apontados, porque esse não merece, esse não pode. Isaías, naquele momento, um profeta chamado, mas ainda não capacitado, naquele momento, vendo os anjos daquela maneira, reverenciando aquele que é todo poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, vendo os anjos reverenciarem ao Senhor, ele se constrangeu. E aí a visão continua. Com 2 cobriam os pés. O que ele quis dizer? Quem não se lembra do que Salomão escreveu? Olha, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Isaías tinha o templo ali para ele poder adorar, mas só no ano em que o rei Uzias morreu é que ele viu a glória de Deus. É que ele começou a notar. É que aí a sua visão não era mais horizontal e nem na função das pessoas, mas na perda nós revelamos o nosso pior e o nosso melhor. Isaías, ele escolheu a melhor parte para consolar a sua alma, ele entrou no templo. Então ele começou a enxergar a sua pequenez. Existem momentos que Deus nos confronta com a palavra, não porque a gente vai pegar ela e agulhar alguém. Não porque nós somos menos pecadores do que alguém, porque a palavra de Deus diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Isaías teve essa real noção, ele estava na sua capacitação. Todo aquele que é chamado por Deus, primeiro ele passa pela prova da humildade, primeiro ele passa pela prova da capacitação em si. Eu vou olhar para mim e ver o que tem perecido aqui dentro, o que está de errado aqui dentro. A visão de Isaías, que era, ai de vós, ai de ti, era, eu olho para você e vejo que você é mais falho do que eu, então eu sou menos pecador, eu sou melhor do que você. Mas quando ele entrou no templo e viu a glória de Deus, ele teve a visão, como o nosso pastor ensina, a visão do reino. Qual é o reino? Porque todos pecaram. Qual é a visão do reino? Ninguém é maior do que ninguém, nós somos todos iguais diante de Deus.
O profeta, ele não é maior do que aquele que recebe a profecia, porque o Senhor nos faz pequenos demais. Ele nos mostra o quão falhos nós somos. Ele nos chamou, nos levantou para ser um testemunho vivo. O que é isso? Não é eu apontar o erro do outro, mas é através da minha vida eu ser melhor cada dia em mim. Eu procurar ser um testemunho da minha própria história. Eu dizer, Senhor, eu sou falho e pecador. Ser como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque não pecava? Porque não falhava? Não. Mas porque ele se arrependia em tempo oportuno de alcançar perdão. Ele era um homem que, embora sendo rei, quando Natã foi corrigi-lo, ele pegou e disse, tem misericórdia de mim, miserável pecador que sou. Isaías naquele momento entendeu. E depois, o que aconteceu com o anjo? Com as outras duas asas eles voavam. E aí eu vejo continuidade, eu vejo obra. Primeiro eu reverencio e temo. Depois eu guardo os meus passos. Eu preciso guardar os meus para mostrar o caminho para o outro. E depois com duas voavam, continuidade da obra. E aí a palavra de Deus ainda vem completa e clamavam uns aos outros. O que eu entendo? Quando ele poderia dizer assim, e clamavam todos juntos, um foco, um alvo. Santo, santo, santo é o Senhor, mas não era isso que eles estavam fazendo. Quando os anjos ali representavam a adoração que o homem deve fazer a Deus, porque os anjos continuamente prestam adoração a Deus. Quando eles clamavam uns aos outros, porque eles poderiam dizer e adoravam a Deus, dizendo santo, mas eles clamavam. O que eu vejo aí? Quando nós entramos na casa de Deus, eu entro quebrado, o outro pode entrar machucado, o outro pode entrar ferido, o outro pode entrar cheio de mágoa, cheio de ira, mas entramos no templo, então clamamos. A hora que a gente vai questionar, nós olhamos para o outro e diz, santo, o que é isso? Aquele que tem todo o poder, aquele digno de toda a honra e toda a glória, ele está aqui, ele é santo. Eu mudo a maneira como eu cultuo. Eu deixo de ser um pedinte e me torno um adorador que agrada a Deus. Quem não se lembra da mulher cananeia? Ela foi em busca da cura da sua filha. Enquanto ela estava no caminho, ela clamava, Jesus, filho de Davi, o Salvador que viria, tem misericórdia de mim. Mas a palavra de Deus diz que quando ela estava de frente a Jesus, ela se prostrou e o adorou. Quando nós entramos na presença de Deus, nós podemos ter vários problemas, mas o clamor que Deus quer ouvir é que Ele é santo, é que Ele é fiel, é que Ele é todo poderoso. E não importa o que você esteja vivendo, no meio da tua adoração, Ele está se levantando. Porque o nosso reino, o reino nosso não é dessa terra. É um reino espiritual. E Ele está lá no trono. Ninguém tira Ele do trono. Porque o seu reinado é eterno. E aí a gente vê se existe o rei, existe as guerras, existe o inimigo. Mas não. O Senhor, Ele não tem opositor, manjou. E o diabo? O diabo, ele não é opositor de Deus. Porque a palavra de Deus vem dizer, olha, o inimigo, o vosso adversário é nosso. Porque somos nós que precisamos resistir ao diabo para ele fugir de nós. Somos nós que devemos guardar os nossos passos. Mas nós temos um rei, nós temos um pai. Então aí ele peleja por nós. É ele que luta por nós. Ou seja, não tem jeito de nós perdermos essa batalha. Porque se ele não tem inimigo, porque ele é o Todo-Poderoso, quando você permite Deus entrar na tua causa, Ele te molda, Ele te capacita, Ele vem nos transformar de uma maneira grandiosa para toda boa obra e que através do nosso testemunho, vidas são alcançadas, mas Ele nunca despede ninguém de mãos vazias. Quando Isaías entendeu, a sua mensagem começou a mudar. Quando nós olhamos lá em Isaías capítulo de número 9, ele começa a exaltar o nome do Senhor. E a visão que ele tem não é só da corrupção do seu povo. Ai de ti, ai de vós. É ai de nós.
Mas eis que vem o Filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, trono perpétuo, fidelidade perpétua, paternidade eterna, Pai da eternidade. Você tem um Pai, vive para todo sempre. Não tem como você se sentir sozinho. Príncipe da paz, pode estar havendo a maior guerra. Ele é eterno e ele tem paz para você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E eu tenho certeza que quando nós entramos na presença de Deus, com as características daquilo que Isaías viu, há transformação. A palavra de Deus continua e diz que um deles pegou uma tenaz e com a tenaz buscou uma brasa viva do altar. O altar ele precisa curar, ele precisa transformar, ele precisa purificar. O que a tenaz faz, irmã Jô? Engraçado que a tenaz ela não serve para pegar a brasa. A tenaz serve para dar forma ao vaso. Sharai dekou manai. Então, eu acho tão linda a maneira como Deus fala com a gente. Nós somos vaso, Ele é o nosso oleiro. E ainda que nós venhamos a quebrar, nós estamos na mão dele, pode ficar tranquilo. Tem uma tenaz para dar forma novamente, para consertar, para ajustar aquilo que nós não suportamos e precisamos mudar. A tenaz estava ali para transformação. Com a tenaz, ele vai e pega uma brasa viva do altar para purificar, para curar, para modificar aquilo que ia sair dos lábios de Isaías. O Senhor sabe onde Ele precisa tocar com a brasa viva em mim e em você. Ele sabe onde precisa de purificação, onde precisa de transformação, onde precisa de cura. E com a tenaz Ele sabe exatamente como dar forma à tua vida, mudar, te capacitar e te enviar para toda boa obra. Então, Isaías diz assim, ele ouve. E o Senhor disse, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Ué, mas Isaías já não era profeta? Já não era chamado? Ele era chamado, mas agora ele estava sendo separado e escolhido. Todo profeta do Senhor, chamado e escolhido, tem consciência do tão pequeno é, tão falho é, quão grande é o Deus que ele serve e que responsabilidade ele tem de levar a palavra de Deus, seja ela de amor, seja ela de conciliação, seja ela uma palavra de exortação, de transformação, de mudança, de confronto, mas sempre a palavra vai nos confrontar primeiro. Por isso a importância de estar sempre na casa do Senhor. Vai pregar? Seja um profeta do Senhor na mão dele. Vai para o templo cultuar? Dê o melhor da tua adoração. Porque o profeta jamais vai ser maior do que o Senhor. E a visão jamais vai substituir a palavra. Você é a boca de Deus na terra. E o testemunho meu e seu é isso que vai fazer convencer. Porque um dia as profecias voltarão a se cessar. E aí? Os profetas serão servos, como eles já são e muitas vezes não reconhecem. As profecias serão vãs se não tiver amor, se não tiver compromisso, se não tiver consciência de que chamado nenhum faz maior ou menor do que qualquer pessoa que seja. Isaías entendeu e por isso, pela boca dele foi profetizado a salvação através do Messias que viria. Foi uma grande transformação. Começou mal, mas terminou bem. O rei Uzias começou bem, mas terminou mal. Qual a nossa escolha? Fique com essa reflexão em nome do Senhor Jesus.